O Japão está revolucionando a indústria ferroviária com trens extraordinários. O Japão sempre fez tudo com perfeição, principalmente quando se trata de ferrovias. O país sempre tentou alcançar as potências ocidentais e conseguiu, e ele está reformando o transporte ferroviário e liderando uma verdadeira revolução ferroviária. As ferrovias japonesas estão se reinventando e a rede ferroviária está se tornando cada vez mais eficiente, onde os trens mais potentes do mundo são japoneses, como o Shinkansen ou o N700S. Eles são chamados de trens do futuro e causam uma grande impressão. Mas o que significa a revolução ferroviária no Japão? O Japão domina tudo com perfeição. Muitas vezes ignora o resto do mundo. Possui o trem mais rápido do mundo, que pode ir até 603 km por hora. Há mais de 150 anos, em 1872, foi construída a primeira linha ferroviária do Japão. O país estava determinado a realçar a sua riqueza nacional e o seu poder militar. Também pretendia promover a industrialização e o desenvolvimento. Em junho de 1853, o Esquadrão Americano das Índias Orientais, liderado por Matthew Perry, chegou ao Japão, e ele voltou lá regularmente. Durante uma de suas visitas, ofereceu um modelo de locomotiva a vapor. No ano seguinte, uma locomotiva foi construída no local, impressionando pela sua tecnologia e engenhosidade. Mas foi apenas na era Meiji, entre 1868 e 1912, que uma ferrovia em grande escala foi construída no Japão. Depois de muitas dificuldades, a primeira ferrovia do Japão, entre Shimbashi e Yokohama, foi inaugurada oficialmente em outubro de 1872. As linhas Kobe-Osaka e Kyoto-Osaka foram abertas em 1874 e 1877. Em 1881, a Companhia Ferroviária Japonesa foi criada, graças aos investimentos da nobreza. Foi a primeira empresa ferroviária a surgir no Japão. Sua primeira conquista foi a abertura da linha Ueno-Kumagaya, em 1883. Com o tempo, essa linha foi ampliada. Outras empresas privadas também foram criadas na década de 1880. Em março de 1906, foi promulgada a Lei de Nacionalização Ferroviária. Em pouco mais de 30 anos, foi estabelecida uma rede de linhas ferroviárias em todo o país e no estrangeiro. O desenvolvimento das linhas ferroviárias foi um verdadeiro símbolo da modernização do Japão. Desde a restauração Meiji, em 1868, o Japão continuou progredindo em direção à industrialização e está reforçando as suas redes de transportes e comunicações. Quer revolucionar a sua indústria para aumentar o seu poder econômico e consolidar as suas forças armadas. A rede ferroviária tornou-se uma das prioridades do Japão para garantir o transporte de mercadorias. A indústria japonesa viveu então um verdadeiro renascimento, digno das maiores potências ocidentais. O Japão está passando por uma reforma ferroviária perpétua, sendo um verdadeiro modelo de pontualidade. Apesar do tráfego muito elevado, 98% dos TGV japoneses não se atrasam. As empresas oferecem uma qualidade de serviço muito próxima da excelência. A rede ferroviária, onde competem muitas empresas privadas, é, neste momento, incomparável. E esta perfeição é, acima de tudo, cultural. Todos os funcionários tendem a alcançar uma forma de perfeição. Tudo isso requer recursos técnicos e humanos excepcionais. E tudo começou em 1987. O JNR foi dividido em 7 empresas, levando à privatização total da rede ferroviária japonesa. Hoje, várias empresas privadas partilham a ferrovia japonesa. E o Japão faz questão de garantir a qualidade do material, ao mesmo tempo que demonstra inovação no setor ferroviário. Ele quer lutar contra o despovoamento do campo. As linhas deficitárias são comuns nas zonas rurais do Japão. São frequentemente vítimas do despovoamento, dos automóveis, do transporte de mercadorias por caminhões, além da pandemia. Mas o Japão pretende fazê-los resistir face à expansão dos centros urbanos. O Japão está passando por uma verdadeira revolução ferroviária e a ferrovia japonesa está se reinventando. Diante dos desafios do envelhecimento populacional e da concentração urbana, as empresas de transporte procuram manter o mesmo nível de serviço. Para conseguir isso, o governo japonês enfrenta cada vez mais desafios em termos de transporte. Desenvolve trens cada vez mais potentes que não carecem de engenhosidade. As ferrovias japonesas estão na vanguarda das novas tecnologias. No Japão, a revolução do hidrogênio
hidrogênio também está ocupando um lugar importante. E isso acontece através do transporte público. O hidrogênio é uma realidade para as redes de automóveis urbanos, mas também para os táxis. Mas o trem de passageiros a hidrogênio não está muito longe, mas o Japão não pretende parar por aí. A transição energética está impulsionando muitas empresas japonesas, sempre em busca de inovação. Após alguns anos de experimentação, o trem a hidrogênio da Alstom está enfrentando certas dificuldades. Isso não impede que ele seja exportado internacionalmente, especialmente para o Canadá e a Arábia Saudita. Antes de 1987, a JNR era a irmã siamesa da SNCF. Atrasos crônicos, sindicatos hostis a qualquer reforma, greves repetidas, força de trabalho reduzida e benefícios sociais exorbitantes. Mas em abril de 1987, após a divisão da empresa nacional, as coisas tomaram um rumo completamente diferente para a ferrovia japonesa. E quem iniciou esta reforma mágica foi o primeiro-ministro da época, Yoshihiro Nakazone, que teve que enfrentar forte resistência. Graças ao apoio da opinião pública, o executivo não desistiu. E hoje o resultado é claro: a rede ferroviária japonesa tornou-se a mais eficiente do mundo. E o sucesso diário do transporte ferroviário do Japão é a prova disso. Simplificando, os trens mais potentes do mundo são japoneses. Você já ouviu falar do Shinkansen? Este trem é considerado o mais rápido do planeta e é o grande rival do TGV. Este trem de alta velocidade foi introduzido pela primeira vez em 1964. Nos últimos 60 anos, continuou expandindo a sua rede de linhas por todo o país. Ele vai de uma velocidade máxima de 210 km por hora a 320 km por hora. Inaugurado pouco antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, foi conhecido como Sonho Super Expresso. Foi o primeiro trem do mundo a viajar a mais de 200 km por hora, tornando-se assim o símbolo da reconstrução do pós-guerra, mas também do milagre japonês. Em 1972, ele entrou em serviço entre Shin-Ozaka e Okayama. Em 1975, foi estendido para Hakata. Assim, os projetos de construção se multiplicaram. A seção mais recente foi inaugurada em setembro de 2022. E o futuro parece sorrir para ele. As linhas deverão se multiplicar ainda mais até 2031. Quando entrar em serviço, a velocidade máxima do Shinkansen Tokai do Leste será de 210 km por hora. Mas desde 2015, o trem já circula em picos de 285 km por hora. E em 2013, atingiu a velocidade máxima de 320 km por hora. Esta é a velocidade atual mais alta em uma linha comercial. Além de rápido, o Shinkansen é caracterizado por um tráfego muito intenso e horários muito precisos, além de oferecer um nível de serviço muito alto. Ele oferece serviços anteriormente incomparáveis. A experiência é inclusive única no mundo. As inovações tecnológicas são comuns na rede. É particularmente uma questão de gestão econômica. Se você está ansioso para descobrir o que o Shinkansen reserva para o mundo, aqui no ATEC PT nós fazemos muitas perguntas. O N700S também é o orgulho do Japão. Este trem também é um dos trens mais rápidos do mundo. E mais uma vez, ele é japonês. Além disso, possui uma característica em comum. Em caso de terremoto, permite o transporte seguro dos passageiros. Este fenômeno natural é muito comum no Japão. Mas como isso funciona? Graças a um sistema de autopropulsão com bateria de íons de lítio, o trem consegue percorrer uma curta distância durante uma queda de energia. Este sistema permite que o trem se desloque para um local mais seguro ou para uma zona de evacuação. A ênfase é na segurança. Este trem se beneficia ainda de um controle melhorado e um sistema de travamento automático, permitindo que ele pare em caso de emergência. Existem também várias câmeras de segurança pelo trem, o suficiente para tranquilizar os passageiros. Já não é segredo que o Japão é apaixonado por novas tecnologias. Ele se propõe a desenvolver os trens do futuro. A empresa Ferrovia Central do Japão lançou um protótipo de trem com suspensão eletromagnética, chamado JR Maglev. Este dispositivo levita para evitar qualquer fenômeno de fricção. Quando se trata de velocidade, ele também deve quebrar recordes. Percorre 10 km em 1 minuto. Em operação comercial, deverá poder viajar em média a 500 km por hora.
Previsto para o ano de 2027, este trem revolucionário é muito caro, mas ele não parece ser a única preocupação do Japão. Também se fala do metrô. O de Tóquio está em processo de teste de 5G para conectar seus trens. O teste está previsto para este ano. O objetivo é simples: padronizar o uso do 5G na indústria ferroviária, garantindo a segurança dos veículos e padronizar os trens autônomos. O Japão está revolucionando a indústria ferroviária global. A ferrovia japonesa evoluiu para se reinventar constantemente. A rede ferroviária japonesa é ultra eficiente e os trens mais potentes do mundo estão sendo construídos no Japão. Mas qual é o futuro dos trens japoneses?